Oi, como estamos? Tudo bem? Olha só que imagem linda que vocês estão vendo para começarmos nossas aulas de ciências do livro 3. Isso mesmo! Será que é isso que vocês estão pensando? Vamos continuar falando sobre os animais, que vocês gostam bastante, não é, pessoal? Então vamos lá para o nosso livro. Isso, animais. Olha só, vamos ver o que é que estudaremos a mais sobre os animais, ok? Já vimos muita coisa no livro 2. Animais invertebrados. Ah, professora, animais invertebrados nós também vimos no outro livro. Mas o que a gente ainda não viu? Será que foi só dizer que os animais invertebrados porque não tem a coluna vertebral? Será que foi tão simples aquele tão pouquinho que mostrou no outro livro? Você se lembra de como denominamos os animais que não possuem coluna vertebral? Neste capítulo, vamos conhecer mais características deles. Muito bem. Animais invertebrados. A palavra vertebrado vem de vértebra, que é o termo utilizado para se referir a cada osso da coluna vertebral. Para nomear os animais que não possuem coluna vertebral, acrescenta-se o prefixo pré, é o que vem antes da palavra, o prefixo in, tá bom? Por exemplo, eu tenho a palavra, vamos ver, incapaz. Capaz é a palavra. Quando eu boto in, aí eu estou dizendo que ele não é capaz de fazer alguma coisa. O que será que os animais invertebrados não são capazes de fazer? Será que a gente vai ver isso também, né? O que significa é uma negação, tá bom? Oposição. Então, está negando que ele deixou de ser. Ele não é vertebrado, tá bom? É o contrário de vertebrado, que é oposição, tá bom? Formando a palavra invertebrados, que quer dizer sem vértebra. A seguir, observe alguns exemplos de animais invertebrados. Olha só. Esponja do mar ou professora. Isso aqui e é a esponja do mar? A esponja do mar que eu conheço é o Bob Esponja. É ou não é? Tem gente que vai logo lembrando o nome esponja do mar ao Bob Esponja, que ele é um animal do mar, tá bom? Caramujo e a libélula, tá bom? Tem gente que chama zigue-zigue, zigue-zague, por aí vai. Para facilitar o estudo, os animais invertebrados são organizados em diferentes grupos, os quais estudaremos ao longo deste capítulo. O primeiro grupo que conheceremos é o dos poríferos. Poríferos. Vamos ver o que significa essa palavra? Vamos lá. Poríferos. Os poríferos são animais aquáticos, vivem na água, né? Conhecidos como esponjas. Embora a maioria deles vivam em ambientes marinhos, também podemos encontrá-los em ambientes de água doce. Esses animais têm um hábito de vida céssio, outra palavrinha diferente. Aí vamos ao glossário. Céssio é aquele que vive fixo ao solo, tá bom? As rochas ou a outras superfícies. Então, esses animaizinhos grudam e não sai de lá, sem deslocamento, tá bom? Grudou naquela rocha, naquele solo, em qualquer lugar que ele grudou, ele não sai de lá. Ele é fixo, tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui a imagem para vocês notarem, tá vendo? Está grudado aqui, ó. Esses animaizinhos. Tanto que quando a gente vê algumas imagens do fundo do mar, tudo que tá lá nos corais, a gente acha que é tudo só plantas, né? Vegetais dos corais. E ali muitos são o quê? Animais. O corpo dos poríferos. Vamos ver como são o corpo deles. Os poríferos têm um corpo simples, que apresenta muitos poros. Esses buraquinhos aqui assim, ó, tá bom?
ou pequenos orifícios, a gente chama de buraquinho, né? E é esta característica que dá nome ao grupo porífero, animais com poros, tá bom? O que são os poros? São esses buraquinhos aqui, orifícios, tá bom? Nós temos poros também, por onde sai, né, o nosso pelinho. Nós temos poros. E é por isso que muitas vezes são chamados também de esponjas do mar, tá bom? Observe esses poros na imagem a seguir. É pelos poros que a água entra no corpo deles, tá bom? Então, por esses poros, a água entra. Olha aqui, as esponjas do mar filtram a água e, por isso, são chamados de animais filtradores. A água entra e sai, quando sai, sai filtrada, tá bom? Então, vamos lá. A água entra pelos poros da esponja do mar e sai por uma abertura na parte de cima do corpo dela. Muito bem? Então, eles vão filtrando. Olha aqui. A água penetrou, tá bom? Ó, os poros, aqui estão os pontinhos. Observe bem direitinho no seu livro, tá bom? E ela vai saindo aqui, ó, por cima. E quando nesse entra e sai, acontece a filtração. A estrutura, vamos lá, ó, a estrutura do corpo de uma esponja do mar, mostrando o caminho da filtração da água, tá bom? Vamos lá. Imagina, pessoal, olha como é interessante. E se você fizer um mergulho, como é que você vai um dia pensar, se você não tiver esse conhecimento, né? Que isso aqui são animais. A gente não vai imaginar que isso aqui são animais, tá bom? As esponjas do mar. Essa atividade será uma atividade complementar. Eu, cientista, para entender como funciona o processo de filtração da água pelas esponjas do mar, realize o experimento a seguir. Então, em casa, tentem, vamos ver se vocês conseguem fazer, quem tiver oportunidade, conseguir a berinjela, né, palito de churrasco, e um pote ou um vidro, alguma coisa que essa berinjela tem que caber lá dentro, tá certo? Então, você vai ver o que acontece. E por que que precisa ser o vidro transparente? Para você ver o que vai acontecer, tá bom? Aí, lógico, a gente vai trabalhar com faca, então tem o quê? Pedir o adulto que corte aqui, né? A ponta verde. Aí depois ele deve retirar. Aí com a faca ele vai por dentro assim, tentar tirar a parte de dentro da berinjela, tá bom? Ó, e aí você vai fazer ponto a ponto, vai fazer as perfurações, explicar direitinho. O que é que eu quero depois aqui no fim das contas? Você explicar, tá? Que a gente não vai fazer com colegas e professoras, né? Você vai fazer tudo isso com alguém em casa, ali ajudando. Anotar, seguir o que aconteceu, tá bom? Então, quando você mergulhou essa berinjela toda furadinha lá na água, o que foi que aconteceu? Bom, gostaria muitíssimo de saber. Façam a experiência. Para saber mais, 7 razões do porquê. As esponjas do mar são animais muito legais. Sabia não? Então vamos lá. Esponjas foram os primeiros animais na Terra. Olha, um novo estudo sugere que as esponjas existem há pelo menos 640 milhões de anos. Ou seja, 40 milhões de anos antes dos dinossauros e 100 milhões de anos antes de qualquer outro animal. Então já existia quem? Esponja do mar. Algumas são gigantes enormes. Imagine gigante com enormes, né? No Havaí existe uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. Ah, gente, fala sério. Imagine quem vem, né? De transporte para o colégio. Imagine uma minivan e uma esponja do mar daquele tamanho. São mais de 3,5 metros de largura e 2 metros de comprimento. Os biólogos marinhos acreditam que ela tem aproximadamente 2.000 anos. Por quê? Porque já está grande e enorme desse jeito, tá? Seria, então, o animal vivo mais velho do mundo, tá bom? Elas se regeneram. O que é se regenerar? Se você
despedaçar uma esponja, não faça isso. Em milhares de pedaços microscópicos, os pedaços vão se unir e se regenerar. Vão se juntar e vão se transformar de novo numa esponjinha, formando várias novas esponjas. E imagine quantas esponjinhas daqueles pedacinhos que vai se juntando, vai se formando ali. Elas podem ter um escudo químico para defesa. Imagine o quão difícil é se defender sem se locomover. Como é que eu vou me defender se eu estou presa lá, grudada lá nas rochas do mar? Por isso, há um tipo de esponja que desenvolveu um escudo químico. Ela é conhecida pelo engraçado nome de crambe-crambe e é capaz de criar um grande círculo químico para afastar predadores. Tá certo? Então, ela deve lançar ali alguma coisa, um jato de alguma coisa. Eu sei que ela vai se defender dessa forma, já que ela não pode correr. Tá bom? E que são quinidários? Olha que lindo peixe palhaço, gente! Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive no ambiente marinho. Nesse grupo existe tanto animais de vida séssil, lembra aqueles que ficam grudados, não saem, quanto animais de vida livre. Uau! Livre para se locomover, vai para onde quer. Os quinidários são representados pelas anêmonas do mar. Lembra aqui? Olha as anêmonas do mar, tá bom? Pelas águas vivas, pelas caravelas e pelos corais. Na imagem ao lado, há dois peixes palhaço abrigados entre as estruturas de um quinidário. Eles entram aqui para se proteger, né? Quem assistiu Nemo? Eu. Vocês viram, eles se protegem lá dos predadores, se esconde aí, né? Nas anêmonas. Você sabe o nome desse quinidário onde os peixes palhaços se abrigam? A professora já falou. Anêmona, muito bem. O corpo dos quinidários. Vamos estudar o corpo deles. Saber aí a diferença. Ao longo da vida, a maioria dos quinidários pode apresentar duas fases e seu corpo é diferente em cada uma delas. Vamos lá. Primeira fase, a fase da medusa, em que o animal é livre e pode nadar, certo? E a fase de pólipo, em que é séssil. Então, um determinado tempo, ele vai ficar grudadinho igual o outro, tá bom? Apesar de apresentarem formas diferentes, os pólipos e as medusas têm estruturas em comum. A boca, que também funciona como ânus, e os tentáculos, que servem para defesa e captura de alimentos. Como os quinidários se alimentam de outros animais, são chamados de carnívoros. Olha só, preste atenção, olha a setinha. Aqui, enquanto ele já está grudado, ó, o pólipo. Aqui é a medusa, tá? Aqui ela é livre. Olha só, temos os tentáculos, a boca e o ânus, que é mesmo por essa boca aqui, ó. Ele come e bota para fora, certo? Tá vendo? Aí, ó, aqui esse tá preso e esse tá solto, né? Tá livre, como ele falou. Observe a seguir diferentes exemplos de cada forma de vida dos quinidários. Então, vamos lá. Os cesses, ó, os que estão grudadinhos, tá bom? A gente olha assim, só chama tudo de corais. Corais é o conjunto de todos esses animaizinhos e vegetais aí do fundo do mar. E os livres, ó, tá vendo? Que lindo. Isso aqui é um perigo, né? Teve gente que já se queimou com a caravela, não é? Muito perigoso porque solta uma substância que queima. É lindo, bonito, transparente, as cores bonitas, mas chegue perto não, tá bom? Então, anêmonas e os corais são exemplos de quinidários cesses, águas vivas, né, que não só tem uma, e a caravela portuguesa, tá bom? São exemplos de quinidários livres nadantes. Os quinidários possuem células especiais que liberam uma substância urticante. Vocês já ouviram falar no nome urtiga? Pronto, urticante.
para paralisar sua presa. Essas células são chamadas de quinidócitos. Muitos nomes diferentes vocês vão aprender nessas aulas, gente, tá bom? A gente só tem que prestar atenção quando estamos lendo a palavra, onde está o acento da palavra para dar a sílaba tônica aqui. Senão você vai ler, sabe o quê? Quinidócitos, tá bom? Ó, cuidado quando estiverem lendo essas palavrinhas, onde está a sílaba tônica, a sílaba forte, quinidócitos, tá bom? E estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais, tá bom? Então, vamos lá. Os tentáculos, aí, muitas vezes, é você tocando ou ele, né, batendo em você com o tentáculo, que vai dar essa substância urticante. Vai acontecer alguma coisa, ou vai coçar, ou vai queimar, ou vai arder, alguma coisa. Quando entra em contato com a nossa pele, essa substância pode causar queimaduras, tá bom? Olha a representação de um quinidócito, tá bom? Tentáculo, gente, olha o tentáculo. O glossário, ele diz, urticante é aquele que produz sensação de queimação ou de ardência, tá? Ou queima ou arde. E para saber mais, a gente vai ler o texto para saber, tá bom? Em casos de acidentes, o que é que de repente a gente pode fazer. Então vamos lá, ler o texto a seguir para saber o que fazer em caso de acidentes causados pelo contato dos quinidócitos de águas vivas com a pele das pessoas. Aconteceu, o que é que eu faço? Primeiro, queimaduras por águas vivas têm redução de 95% no litoral do Paraná neste verão. Ainda bem que foi redução, né? Os casos de queimaduras por águas vivas no litoral do Paraná tiveram redução de 95% desde o início deste verão, no comparativo com a temporada passada, de acordo com os dados do Corpo de Bombeiro. Quando acontece alguma coisa, corre, chama o bombeiro para ver se ele tem alguma coisa para passar ali na hora. O que fazer em caso de queimaduras? O Corpo de Bombeiro do Paraná orienta que, caso seja tocado por um desses animais, o banhista use a própria água do mar, vinagre ou soro fisiológico gelado para limpar o local. Bom, como a gente está na praia, a gente não anda com vinagre nem com soro fisiológico, não, então usa a água do mar. Pois eles impedem que o veneno do animal siga entrando na pele e aliviam a dor. Então, mete logo água em cima para, né, tentar sair lá aquele veneno, tá bom? Uma dica é procurar um posto de guarda, se tiver, né, de guarda-vidas, para ter orientações e também para passar o vinagre, porque ele geralmente já tem essas coisas porque sabe que pode acontecer. Que fica à disposição dos banhistas em borrifadores. Aí ele faz, né? Borrifa o vinagre ali para aliviar. Em caso de pessoas com alguma predisposição alérgica, porque tem gente que é alérgica e a história é outra, que apresentarem dores pelo corpo, mal-estar ou vômito, tá vendo? Tem gente que não vai só sentir aquilo arder, queimar, tem gente que vai passar mal mesmo, tá bom? É preciso ficar atento e buscar atendimento médico imediatamente, tá bom? O que não se deve fazer? Bom, eu já sei aqui as dicas do que eu posso fazer se caso aconteça. Agora, o que é que eu não posso fazer se for queimado por água viva? Encostar na área afetada, pois pode queimar a mão, tá vendo? Você querer botar a mão para limpar, pior, porque você está melando na outra mão e espalhando, ó, espalha o veneno para as outras partes do corpo. Joga água doce no local. Lembra que ele disse água do mar? Isso só irá potencializar a ação do veneno. Então, se você tiver uma garrafinha de água ali perto de você, não joguem, tá bom? Água do mar para lavar que vai ajudar. Coçar e esfregar, nem pensar, piora muito, muito a situação, tá bom? E este mão na massa, que vocês vão revisar um pouquinho sobre o que a gente acabou, tá bom? Que eu quero saber, ó. Possuem células especiais denominadas quinidócitos. Quem são? Poríferos ou quinidários? E aí você vai marcar aqui qual de qual, tá bom? Então, vocês vão fazer. Ah, ficaram curiosos, né? Não, não é para agora, não. Nem se animem. Só querem R e A. Olha aí, atividade complementar. Eu, cientista, 138. E mão na massa, 132.
Ok. Quem puder gravar o videozinho na hora que colocar a berinjela dentro da água para a gente ver e mostrar, porque alguns colegas talvez não consigam fazer, tá bom? Porque não consigam um material ou outro. Aí quem fizer e se gravar o videozinho, a gente pode colocar no grupo e os outros colegas vão ver o que foi que aconteceu, porque nem todo mundo de repente consiga fazer a experiência, beleza? Então, muito bem, conto com a colaboração de vocês, meus peixinhos do mar. Tchau!